Oi gente, tudo bem? Vocês sabiam que aqui no Paraná tem muito enoturismo para você visitar, para você conhecer, para quando tudo isso acabar e você puder fazer novos passeios? Então, hoje eu estou num lugar lindo e vou mostrar tudo para vocês. Pessoal, eu estou aqui numa vinícola linda que se chama Franco Italiano. Ela está localizada na cidade de Colombo, que é vizinha de Curitiba. Eu vou conversar aqui com um dos proprietários, que é o Fernando Houses. Acertei, Fernando? Isso. E a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre a história da vinícola. Fernando, quando que começou as atividades aqui na Franco Italiano? Bom, a Franco Italiano, ela já tem 4 gerações praticamente, né? Então, meus bisavós paternos são de origem francesa, ao qual colonizaram essa região de Colombo especificamente, onde é a Franco Italiano hoje. E meus bisavós maternos são da área rural e central aqui do município de Colombo, que forma a maior colônia italiana do estado do Paraná. E ambos produziam vinhos, né? Tanto os descendentes franceses quanto os italianos. Essa cultura se manteve dentro das famílias. E aí, com a união dos meus pais, se formou a Franco Italiano, onde mantiveram os 2 vinhedos na época e uma unidade fabril aqui na parte francesa da família, onde é até hoje. Vocês iniciaram produzindo vinhos de mesa e depois teve uma transição para os vinhos finos, isso? Isso, exatamente. Os imigrantes, né, eles não tinham a tecnologia agronômica que temos hoje, né? Então as variedades que eles conseguiram cultivar foram as variedades vitilambruscas, né? Que aqui nós temos a Bordeaux, a Niagara, no caso os brancos, né? Aqui em dialeto aqui chamado de Terci, né, que eram as uvas que eles cultivavam naquela época. Eram todas condições de pé franco, etc. Apenas no ano de 2000, já na minha geração, que veio esse desejo, na verdade, de elaborar vinhos finos, né? Aquela sensação assim né, na juventude, assim, eu quero fazer algo diferente, né? Então, naquela época nós contratamos 2 enólogos, um engenheiro agrônomo, e desenvolvemos o plano de elaboração de vinhos finos para a Franco Italiano. E em 2005 fizemos nosso primeiro vinho fino. Nesse estudo, nós chegamos à conclusão que seria utópico plantar 10 variedades de uva em qualquer região do mundo e imaginar que dariam 10 grandes vinhos, né? E se tratando de Brasil, a gente precisava respeitar os microclimas, né, dentro do território nacional, né? E a opção de múltiplos terroirs, creio que foi a mais assertiva para a estrutura da Franco Italiano na época, e esse projeto se perpetua até hoje. Apesar da Franco Italiano ter vinhedos próprios, nós temos vários parceiros em várias regiões do país. Que bacana, Fernando. Então, não sei se vocês plantam no Paraná, vocês plantam no Rio Grande do Sul, e tem parcerias, é isso? Sim, exatamente. Então, os terroirs que a Franco Italiano hoje explora são extrema divisa com o Uruguai, né, a Campanha Gaúcha, a Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, né, divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é Campos de Cima da Serra, Serra Catarinense, Colombo, aqui na cidade, Porto Amazonas, aqui no Paraná, no início do primeiro Planalto Paranaense, né, na cidade de Porto Amazonas, onde temos Cirrá, um belo Cirrá naquela região. Em Porto Amazonas? Porto Olha Amazonas. Que curioso, eu não sabia. Que bacana. Bem aqui pertinho, 60 quilômetros. Você parece que morou na França também, né? Conta um pouquinho dessa experiência. Em 2007, recebi um convite de produtores de champanhe na França para fazer um estágio lá de produção de vinhos, né? Então eu fui até a cidade de Celles-sur-Orge, né, fazer toda a safra em 2007 na região 5º distrito de Champagne. Ficou morando lá durante um ano? Praticamente um ano. Nossa, que experiência, né? De trabalho, de conhecimento que você adquiriu. Sim, sem dúvida. Tive a oportunidade de desenvolver o vinho base de várias casas, por estar numa Gate Pressoir, que é uma unidade de elaboração de vinho base em Champagne, né? Ao contrário do que se pensa, a uva não vai até as grandes casas, né? A uva é feita nessas gates para... Gates que você chama é o quê? É uma unidade de prensagem das uvas, né? Porque as uvas de champanhe são todas prensagens diretas, né? Não tem esmagamento, as uvas são todas prensadas diretamente.
é feita a prensagem e a elaboração do vinho base, a fermentação do vinho base. E aí o vinho base vai depois para os clientes, né? Para as grandes casas, médias casas, etc. Então o produtor ele não acaba levando a uva em si até essas grandes unidades, ele leva nessa subunidade, onde cada vinícola tem o seu padrão de desenvolvimento de vinho base, e ali se elabora o vinho base e finalizada a fermentação, imediatamente ele é encaminhado a granel para essas grandes casas. E lá depois faz estocagem e os blends que são tão famosos na região, né? E também tive a oportunidade de vinificar em Chablis, né? Por isso que até os vinhos aqui, os chardonnays da Franca Italiana, eles têm umas inspirações nessa linha de pensamento de Chardonnay. E também Sancerre, né? Vinificando Sauvignon Blanc e Pinot Noir. Em poucas palavras, assim, ou uma palavra talvez, algo assim que te chamou a atenção, o que principalmente você aprendeu com os franceses? Capricho. Capricho? E a gente está aqui no deck do restaurante da Franco Italiano. O Fernando vai abrir um espumante agora, elaborado por eles. Vai contar um pouco para nós dos detalhes desse produto. Agora eu gostaria que você contasse detalhes sobre a elaboração desse espumante. Bom, então esse é um método clássico de champanhe na França, né, chamado champenoise, né, que a gente utiliza para esse espumante. Então as uvas aqui escolhidas são 70% aproximadamente Chardonnay, aproximadamente 30% Pinot Noir, né, de duas micro-regiões distintas, né, que nós unimos na elaboração desse espumante. Então a principal característica deste champenoise específico é o longo tempo que ele fica em contato sobre as leveduras, né? Ele fica 36 meses em contato com as borras finas pós-fermentação Bastante, né? Bastante tempo. Então, por isso, complexidade bem... Isso, por isso que ele tem essa coloração mais dourada, né, devido a esse tempo e contato sobre as leveduras, né? E essa autólise, esse surli, fazem com que passe por cima dos aromas primários, né? Então aqui a gente não identifica muito aromas de flores e frutas frescas, né? Aqui nós temos umas frutas mais em calda, né? Bem aromático. Sim, sim. Presente. Isso, um aroma cítrico, porém untuoso, né? Um caramelo, nozes, panificação, né? Fermentações, né? Que é bem característico dos espumantes do método champenoise. Eu gostaria que você contasse pra gente, pra todos nós, detalhes sobre a elaboração. Inclusive você decantou um pouco ele, sim, né? Sim. Conta pra gente todo esse ritual e conta detalhes do Paradigma. Ok, bom, Paradigma Roto é uma linha de edição limitada aqui da vinícola, né? São linhas que nós não temos a responsabilidade de relançá-los. Eles são derivados ou de grandes safras, né? Ou de influência enológica, como é o caso desse Merlot em específico, né? Então esse Merlot, ele foi produzido na safra de 2014, certo? Onde nós se inspiramos na elaboração desse vinho nos vinhos do norte da Itália, nos famosos Amarones italianos, né? Onde as uvas passam por um processo de desidratação. Então no vinhedo de Merlot, nós colhemos 50% das uvas destinadas a esse vinho e colocamos em câmaras de desidratação, né, para que houvesse a desidratação bem lenta dessas uvas. E elaboramos um vinho dessa uva desidratada. Posteriormente, colhemos o restante da uva e elaboramos um vinho frutado tradicional, né, desse mesmo vinhedo. Depois, nossa equipe técnica se reuniu, fez um corte entre esses dois vinhos, deixando o Paradigma Roto Merlot com 14,7 de graduação alcoólica. né? E devido à desidratação, que resulta numa concentração das substâncias, né? Esse vinho, além de um volume alcoólico um pouquinho maior, ele tem toda a sua concentração de tanicidade, alcoolicidade, acidez, potência, os polifenóis, antocianinas, tudo agrupado, né? Através desse processo de desidratação. Porém, toda essa estrutura precisa de grandes níveis de envelhecimento, né? Então ele ficou 22 meses em barrica. 22? Isso, de francesas de alta tosta,
Esse é também um diferencial do vinho, né? Então não foi numa média tosta tradicional. Alta tosta. Alta tosta, isso. A barrica sofreu uma tostagem maior que o tradicional. Tá? Isso é para trazer uma característica diferenciada? Isso. O que a alta tosta traz? Ela deixa, de certa forma, os taninos da madeira mais solúveis para que se incorporem ao vinho, né? E traz também nuances mais né, tostadas, né? De café, tosta, né? Que incorpora ao vinho, né? E também um longo tempo em garrafa. Agora nós estamos em 2021, né? Esse vinho foi lançado neste ano praticamente, né? Então ele teve aí 22 meses de passagem de barrica e todo esse restante de tempo já em garrafa. A gente pode contar para o pessoal então, Fernando, que esse é um vinho para quem gosta de vinhos potentes, tânicos. Sim, isso? Exatamente. Normalmente os vinhos da linha Paradigma, eles têm esse perfil, né? De maior robustez, de complexidade maior, né, dos elementos, né, concentração dos elementos, não só por processo, mas também por algumas questões de safra, né. Desse Merlot foram produzidas 1.670 garrafas apenas, né, são todas garrafas numeradas. Especial. Sim, sim. Todos os vinhos da linha Paradigma levam esse perfil. Ele leva Merlot no rótulo, porém ele não tem características do Merlot, né, ele lembra mais um Amarone italiano do que propriamente o Merlot. Que a gente adora. Vamos sentir então, né, e vamos provar. A cor já denuncia, né, que esse vinho é bem longevo, né? Ele tem uma longevidade aí muito grande, aí, com certeza passar aí dos seus 15 anos. Uma cor intensa, né? Então o potencial de guarda dele é de 15 anos. No mínimo. Que bacana. É marcante. Persistente. É um vinho que diz como veio, né? Cheguei. Né? Veio para marcar presença. Exatamente, né? Então ele é tânico, porém os taninos adocicados, né, deixam um vinho muito longo, né? Então eu tô falando aqui, tô sentindo o vinho ainda muito persistente. Muito persistente. Né, no paladar. Eu comentei que não teria características de Merlot, né? Numa degustação às cegas, jamais uma pessoa iria chutar, né, um Merlot aqui, por exemplo. Exatamente, impressionante. E o que a gente pode contar para o pessoal que esse vinho harmoniza? Bom, esse é um vinho... Isso, exatamente. É um vinho que eu gosto muito dele como um vinho de reflexão. Sabe aquele dia que você chega em casa, assim, e você diz, eu só quero tomar um vinho? Entendo. Sabe, eu não quero comer nada, eu só quero tomar um vinho. É esse vinho que eu escolho. Porque no começo da garrafa ele é um, na metade da garrafa ele é outro, e no final da garrafa ele é totalmente diferente. Então é o que a gente pode dizer, ele vai evoluindo em taça. Ele evolui por muitas horas. Mas caso, já fiz a harmonização com ele, obviamente, né? Eu aqui gosto muito de queijos fortes, né? Maturados, que a gente diz. Um queijo da Serra da Estrela, Bem forte. Isso, exatamente, vinhos, queijos assim com bastante intensidade aromática, né, e salgados. Eu gosto bastante com esse vinho. Pratos aí, se for com carne vermelha, carne assada churrasqueira, por exemplo, que tem aquela presença do defumado que harmoniza muito com esses aromas que ele tem, né? Com uma gordura um pouquinho maior, não carnes tão leves, né? Carnes um pouquinho mais gordurosas. Paradigma roto significa o paradigma quebrado. Né? Roto significa quebrado. Italiano, isso. Então, nós que estamos aqui na região metropolitana de Curitiba, aqui no Paraná, eu sempre cresci aqui escutando que jamais o Paraná conseguiria fazer um vinho de nível internacional. Né? Sempre escutei isso dos próprios clientes, são as pessoas que vinham aqui até a vinícola, né? Quando a gente começou. E eu sempre coloquei isso, né, nós aqui da família, que um dia nós ia quebrar esse paradigma. Né, que um dia uma vinícola brasileira fora do eixo do Rio Grande do Sul ia produzir vinhos, né, e de nível mundial. Então a linha Paradigma Roto vem para quebrar esse paradigma mesmo, para dizer que se a gente tiver incentivos, principalmente do consumidor, né, que o consumidor nos dê energia, acredite que se a gente conseguir fazer níveis de investimento alto, por exemplo, a elaboração desse vinho não é barata, né, acaba causando um valor agregado maior. Né? Se a gente tiver esse apoio dos nossos consumidores, com certeza as vinícolas do Brasil conseguem sim fazer grandes vinhos. Conversa ótima, vinhos excelentes, Fernando. Quero agradecer muito o teu tempo, tuas informações que você compartilhou com a gente. Muito obrigada. Obrigada por essa experiência aqui e também parabéns por toda essa estrutura aqui que é maravilhosa, né? Mas a vinícola está aberta, atendendo as pessoas, né? As visitas guiadas, as degustações.
Nós disponibilizamos o jardim para que as pessoas possam tomar um vinho no jardim, num dia Ao ar bonito, livre, ao ar livre. lindo. Aqui onde nós estamos também fica à disposição das pessoas, né, para que passe um tempo maior conosco aqui, né, e respire o enoturismo, né, aqui na região metropolitana de Curitiba. No Paraná. No Paraná. Obrigadíssima, tá? Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau.